Quantas vezes eu tenho assassinado, matado alguém só por falar mal dessa pessoa? Muito ódio no coração. Tem até uma história de alguém, uma história antiga que se conta, de um boato que se espalhou por certa pessoa, e essa pessoa ficou sabendo, foi ali conversar com a pessoa que havia falado, inventado a história, e depois a levou para cima de uma montanha com um travesseiro de penas, abriu o travesseiro lá em cima e espalhou as penas ao vento sobre o vilarejo abaixo. E ela depois falou, deu exemplo, olha, o que você fez comigo foi isso. Por mais que você tente consertar o que você falou de mim, isso está espalhado como penas ao vento. Ou seja, tem coisas que nós falamos e dizemos, às vezes de maneira muito leviana, que vão prejudicar a pessoa para sempre. Nós assassinamos a moral dessa pessoa, ou a própria felicidade dela. Eu conheço pessoas que entraram em depressão, isso é comum acontecer, por causa de um bullying, por causa de uma palavra, uma fofoca, de uma história que se espalhou que não era verdadeira, e a pessoa entra em depressão e às vezes tira a própria vida. Então as palavras, elas são armas também. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falar mal de alguém é o mesmo que tirar uma vida? No vídeo de hoje continuaremos estudando a respeito do 6º mandamento da lei de Deus, onde diz que não devemos matar. E será que quando alguém fala mal de outra pessoa, ela pode ali estar matando essa pessoa, estar transgredindo o mandamento da lei de Deus? No vídeo de hoje iremos tirar essa e outras dúvidas. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E também, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. No Sermão da Montanha, ele é apresentado como o segundo Moisés. E ele começa ali a relembrar o que foi dito aos antigos, mas ele sempre tem uma palavra de acréscimo. Então a pergunta agora é para o pastor Alex, né? Não, é pastor Eliezer, né? Pastor Eliezer, como foi que Jesus ampliou o 6º mandamento que proíbe tirar a vida? Veja só o que diz aqui o texto de Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? E Jesus respondeu, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, Deus ampliou esse detalhe da morte ou do assassinato, até mesmo para o nível do ódio, né? Muitas pessoas têm assim um ódio tão grande no coração, uma raiva, um rancor, que em seus pensamentos ele já tirou a vida, já assassinou, já matou, já destruiu alguém. Porém, Jesus disse, olha, vocês, fariseus, estão me olhando com o pensamento de tirar a minha vida. Mas Moisés falou, não matarás. Então, até mesmo o ódio que às vezes a gente sente lá dentro do coração, já é uma espécie de matar alguém. Essa é justamente a dúvida que a Karine Melo mandou para a gente aqui nas redes sociais nossas, né? Ela está perguntando aqui, dizer que falar mal de alguém é matar? Não seria forçar o mandamento? E aí, pastores? Falar mal de alguém também incorre no crime do homicídio? Jesus, nesse Sermão da Montanha, que foi citado aqui, ele escancarou o amor de uma maneira maravilhosa. Tanto que o Sermão da Montanha, mesmo aqueles que não acreditam que Jesus é o Messias, creem que seja o maior sermão já pregado da história. Porque ele está colocando conceitos aqui que são revolucionários. Então, sim, são conceitos que, a princípio, para nós, causam estranheza. Como é que eu posso matar alguém falando mal dele? Esse sermão foi voltado para os discípulos, para aqueles que o seguiam, mas para uma multidão de fariseus e líderes religiosos que faziam exatamente o que muitos fazem hoje, né? Acho que, seguindo regrinhas de um texto, estão completamente salvos. E Jesus, então, agora, escancarando o amor, ou dando uma nova ênfase ao mandamento, ele vai dizer sim. Quem odeia o seu irmão é assassino, que está lá em João, 1 João vai reforçar isso, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz ali, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, olha o que ele diz aqui, permanece na morte. Ou seja, é morto aquele que não ama. Todo aquele que odeia o seu irmão, e João vai reforçar isso aqui agora, né, em 1 João, é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Então, por mais polêmico que seja,
Nós não estamos forçando nenhum texto, nós temos mais de um texto na Bíblia que reforçam a ideia. O princípio básico de Deus é amar. Transgredindo esse mandamento, nós estamos transgredindo também o 6º mandamento. Então, o homicídio não é apenas tirar a vida de alguém, mas o fato de odiar aquele que está ao nosso redor, de odiar alguma pessoa. E interessante que muitas vezes a pessoa odeia a outra e a outra não sabe que ela o odeia. E então Jesus até estava ali tentando amenizar o sofrimento no teu próprio coração. Então, se você odeia alguém, é muito provável que a pessoa a quem você odeia nem esteja sabendo disso e nem leva em conta o grau dessa estrago que isso está fazendo dentro do teu coração. Então, deixa o ódio de lado, né? Abandone esse negócio, não ande por esse caminho. Isso é completamente prejudicial à própria pessoa que está odiando. Interessante que quando você odeia alguém, é assassinato porque você está cometendo um homicídio, que é o teu. Se você continuar com ódio no coração, você não vai ser salvo, ou seja, você já matou a você mesmo. Então esse é o primeiro princípio. E essa história de alimentar ódio por alguém, ela nos leva a outros passos. Às vezes tentar prejudicar, às vezes tentar dar uma rasteira, né? Puxar a cadeira para que a pessoa ela não tenha base mais para... Ou seja, destruir moralmente, com fofocas. Então é o primeiro passo para um pecado maior que pode ser cometido. É o caso de Caim e Abel. Deixa eu aproveitar os dois pastores aqui no programa de hoje, então, para tentar ajudar. Eu acho que quem está nos assistindo agora, nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, pode estar pensando assim, olha, de fato, eu odeio uma pessoa, né? E vai lá que a pessoa tem os seus motivos pelo qual mantém ali uma ojeriza com relação a alguém. Falando de forma pastoral, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora, que conselhos vocês dariam para uma pessoa que está nos ouvindo e tem um ódio no coração contra alguém? Talvez tenha lá seus motivos, talvez até justos, né? Talvez ela até foi prejudicada, mas que conselho você daria para essa pessoa superar isso, tirar esse ódio do coração e tocar a sua vida? Eu falaria primeiramente em identificar esse ódio, qual o motivo real desse ódio. É um abuso do passado, é uma mágoa do passado, é algo que você nutriu por inveja, é algo que você nutre porque alguém falou dessa pessoa para você, às vezes não é nem verdade o que lhe falaram, então é identificar por que eu odeio tanto essa pessoa. Ela tem mais prosperidade do que eu, isso causou um bloqueio ou a inveja, eu quero ser como ela. Então esse é o primeiro passo, né, pastor? E o segundo, eu diria que é a oração, né? Várias vezes eu já disse, quando você começar a orar por essa pessoa, para que Deus abençoe ela, você mesmo acaba recebendo a bênção também. Porque quando você só pensa no ódio por ela, aquilo ali vai cada vez te machucando mais. Agora, quando você começa a orar, Senhor, abençoe aquela pessoa, a ponto de ela ser tão bem-sucedida que eu não precise mais odiá-la, eu acredito que já é um segundo passo que a gente pode caminhar. Conversar com a pessoa, se for possível, é muito importante, porque às vezes você entende a visão da pessoa e você entende que aquilo que ela pode ter feito para você não foi intencional. Talvez ela também tenha sido uma vítima, assim como você. Mas às vezes não há diálogo, e daí? O que fazer? Não há diálogo, porque, por exemplo, algo que aconteceu realmente no passado, que machuca você sabe que aconteceu, ela foi a culpada, então é só a oração que vai resolver o problema, né? E você se curvar diante do poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Aí existe também ajuda, se for possível, preciso, de um profissional. Há profissionais que tratam de coisas do passado, então você conversar com alguém, até procurar um pastor. Só o fato de falar disso para alguém já alivia muito a dor que você está passando ali, o ódio pela pessoa. A Bíblia fala que o coração alegre é bom remédio e o espírito abatido faz secar os ossos, né? Então, existem alguns estudos já provando que quando a pessoa nutre esse ódio, rancor ou raiva de alguém, o próprio corpo ele se ressente, ele sofre também com isso. Chegou uma outra pergunta do internauta nosso aqui, né, que está participando com a gente. Está certo dizer não matarás? Ou então deveríamos dizer não assassinarás? E aí? Qual é a diferença entre você matar e assassinar? Há uma diferença? Etimologicamente falando, né? Nós vimos aqui o verbo
Desculpa, só quem mandou a pergunta agora foi o Seber Jimenez. Seber Jimenez. Há uma diferença, o correto seria falar não assassinarás. Quando você fala em matarás, você vai, por exemplo, matar um animal para consumo. Você não está transgredindo o mandamento. Então, o mandamento tem essa conotação. Por outro lado, o mandamento não matarás também é uma linguagem mais própria até do nosso português, e envolve aquilo que nós estamos falando, de prejudicar uma pessoa. Não é um assassino da vida, mas é um assassino por ações do caráter ou da moral de outra pessoa. Então, das duas maneiras é correto, né? Mas esse não matarás tem a conotação de não ser uma morte torpe. Por exemplo, você está numa propriedade sua e você entende que alguém está invadindo sua propriedade para tirar-lhe a vida, ou a vida de um ente querido seu, e você tem uma maneira de se defender. Quando você defende a sua vida para guardar a vida sua ou resguardar a vida de um querido, isso não é assassinato. Então já é também uma outra maneira de ver o mandamento, né? Então existem exceções. Mas, por outro lado, nós estamos ampliando aqui para uma questão de relacionamento. Quantas vezes eu tenho assassinado, matado alguém só por falar mal dessa pessoa? O nitroróide no coração. Tem até uma história de alguém, uma história antiga que se conta, de um boato que se espalhou por certa pessoa, e essa pessoa ficou sabendo, foi ali conversar com a pessoa que havia falado, inventado a história, e depois a levou para cima de uma montanha com um travesseiro de penas. Abriu o travesseiro lá em cima e espalhou as penas ao vento sobre o vilarejo abaixo. E ela depois falou, deu exemplo: olha, o que você fez comigo foi isso. Por mais que você tente consertar o que você falou de mim, isso está espalhado como penas ao vento. Ou seja, tem coisas que nós falamos e dizemos, às vezes de maneira muito leviana, que vão prejudicar a pessoa para sempre. Nós assassinamos a moral dessa pessoa, ou a própria felicidade dela. Eu conheço pessoas que entraram em depressão, isso é comum acontecer por causa de um bullying, por causa de uma palavra, uma fofoca, de uma história que se espalhou que não era verdadeira, e a pessoa entra em depressão e às vezes tira a própria vida. Então as palavras, elas são armas também. Está percebendo aí a importância de nós cuidarmos com esse assunto? E eu acho que você vai se lembrar também, né, daquela condição que o próprio Cristo colocou na oração do Pai Nosso, né? Perdoe nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se alguém fez mal a você, se você nutre esse sentimento negativo contra alguém, lembre-se, o perdão divino é condicional. Então, se você não está disposto a superar o problema e deixar que esse ódio passe, que esse rancor passe, Deus também não vai perdoar você. É assim que está escrito na palavra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.